Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos sobre essa palavra. Nós já louvamos, agradecendo ao Senhor através dos louvores. E agora nós vamos nos alimentar da palavra de Deus, porque essa palavra ela tem poder. Mas para ela ter poder na sua vida, você precisa de ter fé. A única coisa que você precisa de ter é fé. Aquela fé que Pedro teve quando o Senhor Jesus estava sobre as águas. Quando ele falou: se for o Senhor, faça com que eu vá até a ti. E o Senhor Jesus disse: venha, Pedro. E ele também caminhou sobre as águas. E a palavra de Deus também fala que aqueles que tiverem fé no coração farão coisas tão grandiosas como o Senhor Jesus fez, ou maiores do que ele fez. Por isso nós estamos aqui, porque cada vez que nós viemos, nosso coração vai crescendo com o Senhor Jesus dentro, em nome de Jesus. Abram vossas Bíblias em João 13, do 1 a 17. Amém? João 13, do 1 ao 17. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, João 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo e, por isso, disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entenderam o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo a verdade que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Soberano Deus e Pai, estamos aqui reunidos sob a Tua palavra. Espírito Santo, fala com cada um de nós aqui em nome de Jesus. Faça com que nossa fé cresça através dessa palavra, no entendimento espiritual, e que o Senhor continue abençoando cada um de nós aqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui já estava no finalzinho do seu ministério. A partir desse momento em diante, ele ia ser entregue, ia ser castigado duramente, ia ser crucificado. E tudo isso para que eu e você tivéssemos essa oportunidade que nós estamos tendo aqui agora. Os seus discípulos viram Jesus fazer todos os milagres que vocês imaginam. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram Jesus curar Lázaro, que já tinha morrido há 4 dias. Eles viram Jesus curar cegos e coxos. Viram Jesus com a palavra e o poder da palavra.
E nesse momento, Jesus começa a lavar os seus pés, mostrando para eles e para cada um de nós humildade. Mas por que Jesus não apenas falou com eles? Por que Jesus só simplesmente disse: vocês têm que ser humildes, assim como eu fui em toda essa caminhada? Porque quando nós praticamos, quando nós fazemos algo na prática, é diferente. Quando nós praticamos a palavra do Senhor, essa palavra ganha mais força, e as pessoas conseguem enxergar essa palavra dentro do coração de cada um de nós. E era isso que o Senhor Jesus estava fazendo. Se você e alguém chegar em vocês e falar sobre um acidente que aconteceu com uma vítima fatal, vocês vão imaginar alguma coisa, mas se vocês verem aquele acidente no momento que acontecer, aquilo vai ficar gravado dentro da memória da gente por vários e vários meses. Jesus estava mostrando através da atitude. E o que eu acho mais bonito na palavra é que ele fala para Pedro, para todos os discípulos, mas principalmente para Pedro, que andou sobre as águas, que conheceu Jesus fazendo toda uma caminhada com o Senhor Jesus. Falou: você não vai entender agora, mas lá na frente você vai entender. A mesma coisa acontece comigo e com vocês. Quando nós começamos um caminhar com o Senhor, significa fé no nosso coração, porque nós nos dispusemos da nossa zona, saímos da nossa zona de conforto e viemos para ouvir essa palavra. Deus agrada. E através dessa atitude, você começa a entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Saber que para Deus nada é impossível, que Ele amou o mundo, que deu seu Filho como sacrifício. E aí Deus vai entrando no nosso coração cada vez mais forte. Mas lembra que no meio de toda essa caminhada, tem pessoas que vão desistir, como muitas pessoas já desistiram. Assim como aquelas pessoas que o Senhor tirou do Egito, colocou no deserto. Quando entregou a terra prometida para aquele povo, eles ficaram com medo de enfrentar, porque não estavam alicerçados ainda na palavra. 40 anos eles andaram no deserto, e 40 anos muitos ficaram enterrados no deserto. Mas as pessoas que tinham fé no coração conseguiram receber aquilo que o Senhor tinha, a terra prometida. Em Êxodo 3:1, vamos navegar na palavra do Senhor. Êxodo 3:1, a palavra de Deus fala assim. Êxodo 3:1. Êxodo 3:1. Êxodo, está certo. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo e saía do meio uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumido pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queimava. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime e tire a sandália dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Muitas das pessoas conhecem a história de Moisés, uma pequena parte, principalmente a parte que o mar abriu e o povo passou em terra seca. Mas existe uma parte na história de Moisés que é mais aprofundada, e nós só vamos ter esse conhecimento através da caminhada com ele. O povo era escravo, o povo não tinha como sair da sua zona de conforto, não tinha o direito ao ir e vir, trabalhava simplesmente pelo alimento, eram escravos. Quando eles clamam, o Senhor já estava colocando no meio deles um menino chamado Moisés, que é jogado no rio Nilo, cheio de crocodilos, porque o próprio faraó falou que era para matar os homens, os meninos machos que nascessem. Quando Moisés é cuidado pelo próprio faraó, o povo começa a ver algo diferente. Ver uma criança hebreia que estava sendo morta, todas as crianças, e de repente o próprio faraó estava cuidando daquela criança, mostrando que Deus ele vai mudando o nosso cenário, a nossa vida.
Mas para que isso venha acontecer na nossa caminhada, é preciso que a gente não desista, que a gente continue persistindo, fazendo parte do povo de Deus. Haverá momentos, principalmente no começo da caminhada, que vocês vão querer desistir, mas a palavra fala: continua firme, porque eu estou com vocês. Porque se vocês desistirem, como que Deus vai agir na vida de cada um aqui? Ele só age através da sua força de vontade. Se você falar, eu quero continuar andando, ele fala, eu também vou caminhar com cada um de vocês. Moisés cresce, forma nas melhores faculdades do Egito. Mas o propósito de Deus na vida de Moisés era libertar aquele povo. Por isso colocou Moisés para estudar, porque ele ia dar para ele as leis. Ele precisava de saber ler e escrever, mostrando que não há limites, e o tempo para Deus não existe, porque o ministério de Moisés começa com 84 anos de idade. Olha o tempo. Na maioria das pessoas com 80 anos de idade, elas já querem desistir de tudo, querem aposentar, querem ficar sem fazer nada. Moisés começa o ministério dele com 80 anos de idade. Foi fácil para Moisés? Não, não foi. Mas Moisés foi aprendendo cada dia um pouquinho. Isso é o que Deus faz nas nossas vidas. Porque cada dia que nós aprendemos um pouco, nós crescemos. Assim como Jesus falou para Pedro naquele momento: você não vai entender agora o que vai acontecer. A maioria de nós não vai entender. Muitos de nós já começam a entender, mas a maioria, o Senhor nunca vai te dar a resposta completa daquilo que Ele tem na sua vida. Você tem que buscar, e Ele vai dando aos poucos, porque isso é ter fé na sua vida. Moisés cresce já naquele momento com 40 anos de idade, ele já sabia que era diferente, ele já sabia que ele estava ali para ajudar aquele povo. Ele escolhe um lado, porque ele era filho, neto do faraó, um homem rico, tinha de tudo na casa do Egito, mas também ele sabia que era descendente dos escravos. Num determinado momento da vida dele, ele fez uma escolha, e ele escolheu a porta estreita, ele escolheu aquele povo que estava passando por dificuldades. Nós também viemos do mundo, e Deus dá a oportunidade de você ter uma escolha, mesmo que você não entenda agora o que vai acontecer, mas você tem que confiar em Deus, porque quando nós confiamos em Deus, Ele faz milagre no meio de nós. Quando Moisés tenta fazer da sua maneira, assassinando um dos soldados que estava batendo nos hebreus, porque ele já sabia que era diferente, porque o povo provavelmente falou para ele: você é o nosso libertador. Só que aí, ao invés de ele esperar o tempo de Deus, ele quis agir à sua maneira, e quando ele tenta agir à sua maneira, matando o soldado egípcio, tudo dá errado. Mas tudo é um propósito de Deus, porque quando você quer caminhar com o Senhor, às vezes que você pensar que você está perdendo a batalha, lembra, ninguém perde a batalha quando anda com Deus. E assim foi na vida de Moisés, quando ele é tirado do Egito, porque matou um soldado egípcio. A partir daquele momento ele vai para o deserto, começa uma vida com dificuldades, e demorou mais de 40 anos na vida de Moisés, para que ele começasse a esquecer tudo aquilo que ele tinha vivido lá no palácio do faraó. Naquele momento, Moisés se torna tão pequeno que até o rebanho que ele estava tomando conta não era dele. Tão pequeno que quando o Senhor manda ele de volta, ele fala: quem sou eu para voltar? E aí o Senhor fala, e fala para cada um de nós, que fala assim: agora eu vou usar você, porque você sabe que a força não vem de você, a força vem de mim. A força do crente vem de Deus. Por isso que a maioria desse povo que venceu batalhas, o nome do Senhor foi glorificado. O nome de Deus é glorificado através da atitude de cada um de nós. Por isso Jesus estava com aquela atitude de mostrar para os discípulos que eles tinham que ter humildade. Não era para eles ficar lavando o pé um dos outros, mas ter humildade. Aquilo ficou gravado na cabeça deles, na memória deles. Um Jesus que andou sobre as águas, que curou as pessoas. Um Deus, porque Jesus é Deus. No momento de se entregar, o momento mais difícil da vida dele, ele mostra a maior de todas as humildades e começa a lavar os pés dos discípulos. Deus só apareceu na sarça ardente para Moisés porque Moisés tinha sido quebrantado. Nesse momento ele já não era mais o grande Moisés, neto de Faraó.
Ele era apenas Moisés, um pequeno Moisés, mas que ainda assim ele tinha a promessa que Deus tinha dado para ele. Porque quando Deus dá a palavra para cada um de nós, essa palavra tem poder e ela nos guia. Não importa se você às vezes não consegue entender os objetivos de Deus, faz parte da caminhada. Os discípulos também não entendiam. Moisés também, depois que sai do Egito, ele já achava que não era mais, provavelmente eu não sou esse escolhido para libertar o meu povo, porque onde eu estou, no deserto, com o sogro, já não estou mais no palácio, não tenho força, eu não tenho guerreiros para libertar o meu povo. Foi nesse momento que o Senhor falou: você tem algo muito maior do que você tinha quando estava no palácio. Vocês têm algo muito maior do que vocês tinham quando estavam no mundo, que é a presença do Espírito Santo de Deus dentro do coração. Foi por isso que nesse momento que Moisés estava pensando que já não era mais aquele que ia ser usado, que ele vê uma sarça queimando fogo, pegando fogo, e ela não se consumia. E ele se aproxima, porque Deus, quando Ele vê que você está preparado, Ele fala com você. Mas você tem que ter a atitude de Moisés, continuar no deserto, mas continuar caminhando, porque o crente, ele enfrenta batalhas e ele continua caminhando, não importa onde colocar ele, porque o Senhor estará sempre com cada um de nós. Naquele momento, quando ele achou que já não era mais ninguém, ele ouve a voz do Criador dos céus e da terra. Em 2 Coríntios 12, a palavra de Deus fala assim, 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, doze, 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lembra, o poder de Deus aperfeiçoa dentro de nós é na nossa fraqueza. Portanto, eu me gloriaria ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Saulo de Tarso era um perseguidor da igreja do Senhor. Achava que estava fazendo a coisa certa quando ele estava no mundo. Às vezes nós também. Porque quando a gente não conhece o outro caminho, como você vai poder escolher o caminho certo, se você só tem um conhecimento de um caminho? Por isso que Deus, lá no jardim do Éden, permite que a serpente entre e ela manipule Eva para comer do fruto proibido. Mas Deus já tinha falado: no dia que você comer, certamente morrerás. Mas a partir do momento que comeu, nós passamos a ter o conhecimento do bem e do mal. E a partir desse momento você tem como escolher qual o caminho que você quer seguir. Jesus fala que o caminho do bem é a porta estreita, vai ter dificuldades, porque nós estávamos acostumados a andar na soberba, nas coisas do mundo. Você lembra? Moisés, 40 anos no palácio, tendo do bom, do melhor, tendo carros, carruagens, os melhores cavalos. Mas num determinado momento o Senhor mostra a porta estreita para ele, fala: esta porta aqui é a porta que liberta o meu povo. Essa porta é a porta que liberta o seu povo. A mesma coisa acontece na vida de Saulo, pois um dia, na estrada de Damasco, procurando perseguir o povo, ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, ele não compreende também os desígnios de Deus. Ele aceita andar nos caminhos do Senhor. Só que, quando ele tem um encontro com Jesus, ele já quer levantar e ele já quer pregar a palavra do Senhor. Porque os galileus, que eram os discípulos do Senhor, que era Pedro, André, João, o povo que vinha da Galileia, para eles era analfabeto. Paulo era letrado.
E quando ele tenta já tomar a ponta para falar, eu vou pregar agora, já sou uma pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala para ele, não é assim que funciona. E aí ele demora 10 anos da vida dele para ser quebrantado. É por isso que a gente não pode já pensar que é a primeira vez que você vai entrar nos caminhos do Senhor, você vai entender alguma coisa. Porque se você achar dessa maneira, a primeira dificuldade que vier na sua vida, você se afasta. Você tem que colocar no seu coração que o caminho é longo. E não importa a distância que esse caminho vá, o Senhor Jesus vai com cada um de nós. E nós vamos aprendendo cada vez mais com Ele. Moisés não precisava de andar 40 anos no deserto, mas ele estava ali para fazer a obra e fez a obra com excelência. Noé demorou mais de 90 anos para construir uma arca. É por isso que Deus não fala para vocês o tempo que vai levar na vida de vocês para que vocês cresçam espiritualmente. Porque cada pessoa é diferente uma das outras, mas vocês estão andando junto, nós estamos andando junto, com o único propósito, chegar até o final e glorificar o nome do Senhor, e pegar a vida eterna para cada um de nós, porque sabemos que esse caminho nos leva para a vida eterna, porque João falou, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. É por isso que é importante colocar no seu coração isso, que há dificuldade, mas há muita alegria no meio dessa dificuldade. Saulo reconheceu isso, pregou para várias, levantou várias igrejas, fundou várias igrejas, apanhava, levantava, começou a ter o verdadeiro sentido daquilo que era o evangelho depois de vários anos, porque ele não desistiu, porque ele sabia que o Senhor estava com ele, porque o Senhor próprio falava no coração de Paulo. Por isso que num determinado momento da vida dele, quando ele é preso com Silas, naquele momento, onde qualquer um de nós, eles ainda tinham sido surrados, por causa do evangelho. Porque naquele momento, eles naquele lugar, glorificaram o nome do Senhor. E quando eles glorificaram o nome de Deus naquele lugar, as cadeias foram quebradas. Essas cadeias, essas prisões, são essas angústias que tem dentro do nosso coração. Às vezes nós não sabemos o que fazer. Glorifica o nome de Deus. Vocês estão fazendo a coisa certa, vindo ouvir a palavra. Deus tem um propósito na vida de cada um aqui, fazer com que nós cresçamos espiritualmente, e Ele quebra essas correntes. Esses louvores que nós tivemos aqui antes, é para quebrar essas correntes. A palavra é para te dar um entendimento, para o Senhor falar para cada um de vocês, eu estou aqui no meio de vocês, porque a palavra de Deus fala, onde tiver 2 ou 3, falando em meu nome, lá estou. E a palavra de Deus é verdadeira. Não desista, continua lutando. A luta do crente é no joelho, é quando ele joelha no chão para falar com Deus, é que ele começa a guerrear contra o mundo. Em Lucas 5, a palavra de Deus fala assim, Lucas 5, Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lançando as suas redes. Entrou num dos barcos, e o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Simão era Pedro. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Simão Pedro tinha passado a noite inteira, mais os seus amigos pescando. João, Tiago, André, não pegaram nada. Eram pescadores profissionais. Eles sabiam o que estavam fazendo no mar, porque eles eram pescadores profissionais. No determinado momento da vida de Pedro, ele está lavando as redes.
talvez triste porque não conseguiu pegar o alimento para levar para a sua família. Talvez naquele momento pensando, hoje a minha família não vai comer nada em casa. E Jesus começa a pregar em cima do seu próprio barco. Naquela pregação, Pedro começa a ouvir aquilo que Jesus estava fazendo. A mesma coisa acontece aqui, nós estamos ouvindo essa mesma palavra pregada há 2000 anos atrás, porque ela tem o mesmo poder. A partir desse momento que Pedro ouve, começa a transformar o seu coração, e ele começa a olhar para dentro e saber que era um pecador. Jesus Cristo, depois da pregação, fala para ele: volta no mar, a fundo, e lança de novo a rede. Pedro poderia falar para Jesus, ele era pescador profissional, falou: nós entendemos de pesca, o Senhor não, nós não vamos. Mas quando ele presta atenção na palavra, algo toca no coração dele, ele acredita. Acreditar é isso que nós estamos fazendo aqui. Quando nós viemos aqui, nós não vamos sair da nossa zona de conforto, dos nossos lares, porque nós não cremos. O problema é que você tem que pegar essa fé que está começando a crescer dentro de você e cuidar, porque é uma semente. A semente, quando é colocada no coração, você tem que colocar água, você tem que regar, você tem que cuidar dela para que ela cresça. Por isso que quando Jesus Cristo fala para Nicodemos, quando ele vai atrás de Jesus, tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Quando nós nascemos, nascemos da carne. Precisamos ser espirituais. Pedro estava aprendendo isso, acreditou de verdade. Ele não sabia o propósito, mas ele acreditou. E a palavra de Deus fala que quando eles voltam, eles lançam a rede e pegam. A rede estava com tanto peixe que tiveram que chamar os outros amigos. Sabe por que aconteceu isso na vida de Pedro? Porque ele acreditou na palavra que o Senhor estava pregando ali. Porque o Senhor, através da palavra, Ele age em todas as áreas da nossa vida. Na área espiritual, na área financeira, na área matrimonial, em tudo que você imaginar, Ele age. Mas você tem que dar um passo após o outro. E não desistir de nenhum obstáculo que venha. Pedro poderia ter desistido, falou: nós somos pescadores profissionais, passamos a noite inteira pescando, nós entendemos de peixe, não vai dar peixe nenhum, nós não vamos lá. Mas ele preferiu acreditar e fazer a vontade do Senhor. A prática das coisas, porque quando nós praticamos essa palavra, ela cresce. Praticar a palavra é igual está no Salmo 1. Se você pegar o Salmo 1 e colocar ele dentro do seu coração e praticar: bem-aventurado aqueles que não andam na zona dos escarnecedores. O que significa isso? Quando alguém começar a falar mal de alguém, falar mal da vida de alguém, sai de perto. Está praticando? Isso é prática. Quando você se afasta, o mal fica para lá e você está protegido, porque você usou o Salmo praticando. A mesma coisa que o Senhor Jesus fez junto com os seus discípulos. Ele poderia simplesmente só falar para os discípulos: vocês têm que ter humildade, senão Deus não vai operar na vida. Mas ele foi lá e foi humilde de verdade. Aquilo ficou marcado, tão marcado, que 2000 anos nós estamos pregando sobre isso. Em Gênesis 41, nós já estamos terminando, Gênesis 41, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 41. Gênesis 41, 8. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com 2 de seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação, pois bem havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele o nosso sonho, e ele interpretando, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele dissera. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado.
José aqui estava preso. Estava preso injustamente por causa da esposa de Potifar, que tentou dar no pé dele, e ele, como um homem de Deus, não cometeu o ato. José passou por várias dificuldades aqui. Se você notar e olhar na vida de José, nós vamos olhar para a nossa vida e vamos ver que nós não passamos nem a metade daquilo que ele passou. Mas existe a palavra de Deus que ela fala que Deus nunca coloca um peso que você não consiga carregar. José conseguia carregar todo aquele peso, porque Deus já havia falando desde criança na vida dele. Desde criança José contava sonhos e ninguém acreditava nos seus sonhos. Só que ele acreditava, porque Deus falava para ele: continua sonhando, porque esse sonho vai se tornar realidade. Só que para se tornar realidade esse sonho, você vai ter que passar por várias provações, por várias dificuldades, e cada vez que você passar por cada uma delas, você vai crescer mais e mais. A última foi José preso. Se você fosse tirado da sua família quando criança, os seus irmãos tentassem matar você, depois você fosse vendido como escravo, um dia você é livre e está com seu pai que te ama, e no outro dia você está na escravidão, já teria um momento da sua vida que você já ia clamar muito. Mas José não clamou. Talvez ele ficou um pouco triste no coração, mas quando ele entristecia, ele falava com Deus, e Deus ia, colocava na mão no coração dele e fortalecia, porque quando ele foi preso, a palavra de Deus fala: José estava preso, mas Deus estava com ele no cárcere. Se você tiver fé, não adianta, qualquer lugar que colocar você, Deus vai junto. Isso é ter fé no coração. Ter fé não é quando vier a primeira dificuldade na sua vida, você já abandonar tudo. Porque se você fizer isso, você não vai chegar a lugar nenhum, porque dificuldade vai ter de toda maneira. Aqui no meio da palavra, ou lá no mundo vai ter dificuldade, mas aqui na palavra vai ter dificuldade, mas Deus vai estar com você. Igual foi com Davi, quando enfrentou todas aquelas dificuldades, as perseguições, igual José. Porque José, talvez no momento que ele estava mais bem com Potifar, sendo escravo, mas ele tinha de tudo lá, talvez ele já estivesse pensando em voltar, e não era tempo de voltar ainda. Porque José estava sendo colocado naquele lugar, porque Deus tinha um propósito maior na vida dele. Às vezes nós não vamos entender hoje, igual o Senhor Jesus falou para Pedro naquele momento que estava lavando seus pés. Você não vai entender agora, Pedro, mas lá na frente você vai entender. Então, para a gente entender o que Deus tem nas nossas vidas, nós precisamos de caminhar até lá na frente. Nós precisamos de ir até o final. Porque se você desistir, você nunca vai saber o que Deus tem para você. José não desistiu. Porque quando ele foi colocado no cárcere, a partir daquele momento que ele revelou os sonhos para aquele povo, para aqueles dois, o copeiro mor e o padeiro mor, o copeiro foi salvo, o padeiro foi degolado. A partir do momento que ele interpretou os sonhos, o que ele estava fazendo lá na cadeia? Ele estava pregando a palavra de Deus. Ele estava glorificando o nome de Deus. É isso que diferencia cada um de nós do povo do mundo. Continuamos na dificuldade? Glória a Deus, amanhã ou depois o Senhor vai me restituir. Não tem aonde ficar? Glória a Deus, amanhã ou depois o Senhor vai me restituir. Estou sentindo tristeza no coração? Glória a Deus, porque eu estou no lugar certo e o Senhor vai me curar em nome de Jesus. José fez assim. E quando você pensa que as pessoas poderiam falar: esse José nunca mais está preso, esse aí nunca mais sai da cadeia, é um coitado. Pois Deus foi lá na frente e mudou a vida de José. Ele sai do cárcere para se tornar o governador do Egito. Tem que acreditar na palavra. Porque quando nós acreditamos na palavra do Senhor, você põe no coração e sabe que nada é impossível para Deus. Você sabe o que é impossível para Deus? Operar na sua vida, na vida de cada um, se vocês não quiserem. Aí é impossível, porque Ele não invade o livre-arbítrio de vocês. Mas se você falar: meu coração está aqui, Senhor, está aberto, pode entrar, pode fazer morada, você vai ver o que Ele faz. Ele já tem feito nas nossas, e vai fazer na vida de todas as pessoas que tiverem fé, que enfrentarem as dificuldades, assim como José enfrentou. Ele não sabia direito o propósito de Deus, Deus apenas revelava no sonho.
Ele sabia que ele ia ser grande, mas ele não sabia que ia ser tão grande assim. Depois do faraó, quem mandava no Egito era José. Sabe por quê? Porque soube esperar o tempo de Deus. Porque isso é ter humildade no nosso coração. Isso é ter fé e acreditar e continuar avançando. Para terminar, em João 11, a palavra de Deus fala assim, João 11, vamos falar de João 11, Lázaro. João 11, 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro já havia 4 dias. Betânia distanciava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Maria, para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Quando Lázaro ainda estava doente, Marta e Maria mandam uma pessoa ir atrás do Senhor Jesus. Ele estava distante, para que ele fosse lá e ele curasse, porque já sabia, a fama de Jesus já tinha crescido. Ele curava cegos, coxos, leprosos. Mas ao invés de Jesus ir, Jesus espera 4 dias. Será que Jesus esqueceu? Jesus não era amigo de Lázaro, não era amigo de Marta? Eles não tinham convidado Jesus para a sua casa, para os seus lares? Tinha. Então por que Jesus demora dessa maneira? Eles não tinham ouvido a palavra, assim como nós também estamos ouvindo aqui, tendo fé no coração, sabendo que essa palavra tem poder. Por que Jesus, no momento que eles falam com ele, ele não vai ao caminho e faz o milagre na vida de Lázaro? Porque os propósitos de Deus são bem maiores do que os nossos. Ele ia curar Lázaro, mas não no tempo de Maria, mas no tempo de Deus. Às vezes nós queremos que Deus haja nas nossas vidas sempre no nosso tempo. Não digo que é errado, porque às vezes nós passamos por determinada situação que a gente acha mais que Deus não tem mais como fazer o milagre nas nossas vidas, porque às vezes nós não conhecemos Deus de maneira profunda, porque às vezes o nosso coração ainda não tem o Senhor lá guardado lá dentro para fazer o milagre. Mas lembra, assim como Jesus Cristo falou para Pedro, você pode não compreender agora, mas mais tarde você vai entender o propósito de Deus nas suas vidas. E naquele momento, quando todos acharam que Lázaro já não voltava mais, já tinham chorado todo choro sobre a morte de Lázaro, Jesus Cristo aparece. E o que é mais bonito de tudo, porque Deus não faz essa obra sozinho, Ele usa homens que têm fé no coração. Ele usa homens que pegam esse evangelho, colocam no coração e acreditam de verdade que vai acontecer. Porque quando Ele vai fazer um milagre, Ele dá a palavra para Marta e para Maria, mas para que Lázaro fosse ressuscitado, eles tiveram que tirar aquela pedra que tinha sido colocada no sepulcro, mostrando para mim e para você, nós temos que nos esforçar, porque quando nós nos esforçamos, o milagre acontece. Esse mesmo Jesus aqui, que está fazendo esse milagre, que um dia esteve na casa desse povo, de Lázaro, de Maria, é o mesmo Espírito Santo colocado aqui também no nosso coração. É o mesmo que andou sobre as águas com Pedro. É o mesmo Jesus que olhou para aquele povo chamando Hosana, Hosana nas alturas, e chorou.
porque sabia que aquele povo ia perecer, porque aquele povo ia castigá-lo e matá-lo, porque não acreditaram de verdade. Por isso esse evangelho veio para nós. Mas lembra de uma coisa: você não compreende agora o que estou fazendo a vocês, mas mais tarde vocês compreenderão. Porque para compreender aquilo que Ele tem nas nossas vidas, nós precisamos de continuar caminhando, não importando com os obstáculos, com as dificuldades. Quando os obstáculos vierem, clame a Deus. Faça como José, porque eu tenho certeza que nenhum de vocês passou o que José passou. E ele passou, e quanto maior foi a luta dele, maior foi a recompensa que ele teve lá na frente. Jesus Cristo também. Quanto maior foi a dificuldade que ele passou, quando todas as pessoas tinham achado que Jesus Cristo tinha morrido, acabou. Depois de 3 dias, ele ressuscita. Por isso que ele ressuscitou Lázaro, mostrando para eles: eu tenho poder de ressuscitar vocês. Mas não só isso, eu tenho o melhor para vocês aqui nessa terra. Mas primeiro eu vou trabalhar dentro do coração de cada um de vocês, para que vocês tenham fé de verdade. Fé de verdade. E essa fé é que faz com que Ele opere nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo de fé em fé, de glória em glória. Vamos levantar, vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra venha entrar no coração dos irmãos e continuar fortalecendo a vida deles, abençoando eles no trabalho, abençoando nos seus lares, confortando o coração, transformando de fé em fé, de glória em glória. Que o verdadeiro sentido, o intuito da palavra é nos levantar de novo, mas agora nos levantar com pessoas de Deus, que andam com o Senhor Jesus. Aonde nós formos, o Senhor estará conosco. Continue abençoando aqueles que não vierem. Abençoe o irmão Júlio, abençoe as meninas, abençoe todos em nome do Senhor Jesus. A minha esposa na faculdade, que o Senhor possa estar protegendo o ônibus. Abençoe irmã Josi, abençoe todos os vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. É o que nós te pedimos em nome do Senhor. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.